Livro de Romanos, capítulo 5. Hoje vamos falar sobre Adão. Ontem falamos sobre Abraão, então hoje vamos falar sobre a justificação pela fé e também falaremos sobre Adão. Vamos à leitura, que diz assim: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, a seu tempo morreu pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque, sendo ainda nós pecadores, Cristo morreu por nós, tendo sido justificados em seu sangue. Por ele seremos salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a expiação, ou seja, a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, estamos falando de Adão, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, Adão, e o juízo, na verdade, veio por uma só ofensa para a condenação, por Adão. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pelo ato de justiça de um veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A graça reina para a vida, mas ela reina pela justiça, ou seja, por causa do justo julgamento do pecado por Deus no Calvário, executado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É aí que está o justo julgamento, é aí que está a justiça, né? Porque o pecado veio por um homem só e todos foram feitos pecadores. Mas a graça, a salvação veio por um homem só, também por Jesus Cristo. E abundou sobre muitos, porque esse um só homem, o Senhor Jesus Cristo, anulou a ofensa de um só homem, Adão. E nós estávamos inclusos no só homem, Adão. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos inclusos nesse um só homem, que é Jesus Cristo. E podemos hoje, com muita alegria, com muita liberdade no Espírito, se apropriar desse versículo que diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque onde o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais. E logo muito mais em acréscimo a isso. Aí no versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte,
né? O pecado reina como um monarca absoluto no ser da pessoa não redimida. Você consegue entender isso? O pecado reina como um monarca absoluto no ser da pessoa não redimida, porque muitas pessoas falam assim, eu não sou escravizada pelo pecado, não, sou eu que mando na minha vida, eu que tenho o controle, a direção, sou eu que mando em mim, mas no fundo, é o pecado que controla suas emoções, controla suas decisões, controla seus comportamentos e seus hábitos. Por isso sim que o pecado é um monarca absoluto, porque ele passa a controlar tudo na sua vida. Mas quando você abre mão da sua vida de pecado, por mais que você diga assim, mas eu não sei como fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso sozinho. Verdade, você não tem como fazer isso sozinho. Mas existe a videira verdadeira, que se nós estivermos ligados a essa videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, porque lá em João 15 está dizendo que sem Jesus nós não podemos fazer nada. E sem o sacrifício de Jesus nós não podemos alcançar a salvação nem a remissão dos nossos pecados. Então, para que a gente viva uma vida redimida, uma vida com graça abundante, com vida abundante, precisamos sim aceitar o senhorio de Jesus, precisamos sim aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, que ele foi totalmente suficiente para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna com Deus, paz com Deus verdadeiramente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo capítulo.